muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o pastor Eliton e esse é o canal Expondo as Escrituras. O texto de hoje, texto belíssimo, uma passagem belíssima da palavra, se encontra em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, a salvação de Zaqueu, o publicano. Bom, lembrando que na época de Jesus, eu tenho até um vídeo que eu já gravei falando sobre isso, que está nesse canal, falando sobre alguns grupos e seitas da época de Jesus. Nós tínhamos lá os fariseus, os escribas, os essênios, os herodianos, e um desses grupos eram os publicanos. Na época de Jesus, você chamar uma pessoa de publicano era praticamente a mesma coisa que você chamar uma pessoa de vagabundo ou de prostituta. Tanto é, meus queridos e amados irmãos, que Jesus foi chamado de amigo de publicanos e de prostitutas por causa do seu prazer de estar com as pessoas menos favorecidas, né? Então, na época de Jesus, você ser um publicano era verdadeiramente um xingamento. O publicano, ele era um cobrador de impostos. Era uma pessoa que trabalhava, era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então ele era considerado um traidor da pátria, um lesa-pátria. Você imagina, é como se fosse um funcionário público, mas que em vez de ele trabalhar para o governo judeu, como naquela época Israel estava sob o domínio do Império Romano, ele era um judeu que trabalhava para o exército inimigo, dominador romano. Então os publicanos, eles eram considerados pelos seus companheiros, compatriotas, como traidores, como lesa-pátrias, a serviço, judeus, irmãos de sangue, a serviço do inimigo romano, porque eles cobravam impostos, tá bom? Um publicano, ele se enriquecia em pouco tempo. Em pouco tempo ele se tornava rico, porque eles também tinham costume, a sua maioria, em sua maioria, os publicanos tinham o costume de cobrar além do exigido. Então eles faziam a vida em pouco tempo. Então vamos acompanhar essa história. Zaqueu é tido pelos homens como uma das pessoas quase impossíveis de serem salvas, né? Porque ele era publicano, ele era chefe dos publicanos e ele era rico. E Jesus mesmo havia dito que é muito difícil um rico entrar no céu, um rico ser salvo. Tá? Mas não disse que era impossível. Ele disse que seria dificilmente o rico entraria nos céus. Zaqueu é prova dessa exceção. O problema não é você ser rico. O problema não é você ter dinheiro. O problema é quando o seu coração, a sua confiança, a sua fé está depositada nessas coisas e não em Deus. Tá? Então, Lucas capítulo 19, versículo 1. Você já entendeu que o publicano era um cobrador de impostos, um judeu que trabalhava para o exército dominador, para o exército inimigo. Eles eram considerados lesa-pátrias, traidores, e eles tinham o costume de cobrar além do exigido pelo próprio Império Romano, e eles se enriqueciam em pouco tempo com a diferença, tá bom? Então vamos lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Amados, meu querido, minha querida, você que me assiste nesse momento, olha só que profundidade, né? Tendo Jesus entrado em Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, ele ia passando. Assim são as oportunidades na nossa vida. As oportunidades, as portas abertas, as janelas abertas, elas passam. Tem oportunidades que nunca mais voltam na nossa vida. Por isso aproveite bem as oportunidades, principalmente as relacionadas com o reino de Deus, principalmente aquelas relacionadas com a salvação. Jesus estava passando ali em Jericó e houve pessoas como Zaqueu que aproveitaram aquela oportunidade, aquela porta, aquela janela aberta, essa oportunidade. Então aproveite, você que está ouvindo essa palavra, esse estudo, esse vídeo, aproveite a oportunidade para entregar a sua vida, o seu coração para Cristo. Você que já conhece a palavra e está fraco, está fraca, está desanimado, desanimada, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando por meio desse vídeo, por meio dessa aula,
para se reconciliar com o Senhor enquanto nós estamos a caminho, enquanto ainda há tempo, tá bom? Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, o nome Zaqueu significa justo, mas de justo, pelo menos no início, ele só tinha um nome, porque ele era ladrão. Ele era um chefe dos publicanos e era rico. Essa é a única passagem no Novo Testamento que fala do chefe dos publicanos. Então, Zaqueu ele era muito rico, não apenas porque ele era publicano, mas porque ele era chefe, e como chefe, com certeza, ele recebia uma porcentagem dos outros publicanos, e a Bíblia ainda enfatiza, deixa bem claro, que ele era rico. E com certeza, Zaqueu era aquela pessoa odiada pelos seus amigos, né, pelos vizinhos, pelas pessoas ali que estavam ao seu redor, pelos judeus. Zaqueu, é isso que eu quero que você compreenda. Zaqueu é uma pessoa tida por impossível aos homens de ser alcançada pela graça de Deus. Mas os impossíveis aos homens são os possíveis para Deus. Versículo 3. E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele procurava ver quem era Jesus. Com certeza, Zaqueu, apesar de ser ladrão, apesar de ser rico, apesar de ser desonesto, trapaceiro, ele sentiu um grande vazio no seu coração. Com toda certeza, quando ele colocava a sua cabeça no seu travesseiro, ele não tinha paz. Ele sentia um vazio. Mesmo sendo rico, os bens materiais não preenchiam ali o seu coração, a sua paz, não traziam paz para ele. E ele com certeza ouviu falar de Jesus, ouviu que Jesus estava ali nos arredores de Jericó, e que talvez ele passasse ali por Jericó, e aquilo fez brotar uma fé no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu falar de Jesus, e aquilo acendeu uma chama no seu coração. E desde aquele momento, ele procurava ver a Jesus. É muito importante que você tenha no seu coração esse desejo de querer ver a Jesus, de querer ter um encontro com Cristo. Mas ele não podia, porque haviam dois obstáculos. Havia uma multidão entre Zaqueu e Jesus, e porque ele era de pequena estatura. Olha só, todas as vezes que você sentir o desejo de ir até a Cristo, de ver a Cristo, sempre vão existir obstáculos no meio do caminho. Sempre vão surgir empecilhos. Talvez seja o orgulho. Eu não acredito que eu vou visitar aquela igreja. Eu não preciso ser crente, ser cristão. Eu não vou entregar minha vida para Cristo. Talvez seja um orgulho. Talvez seja um sentimento de comiseração. Talvez seja o dinheiro. Talvez seja um vício que você não queira abandonar, a prostituição, a mentira, a fofoca, a bebida, as drogas. Mas sempre todas as vezes que você desejar ter um encontro com Cristo, o fato é que sempre irão surgir obstáculos, mas você tem que passar por eles. Você não pode se deixar vencer por essa multidão e nem pela sua pequena estatura. Você tem que vencer os empecilhos, arrancar os empecilhos, os obstáculos que o impedem de ver e de chegar até Cristo. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, para ver a Cristo, porque por ali ele havia de passar. Veja que Zaqueu, ele tem pressa, ele corre. O desejo foi tão grande, a chama no seu coração foi tão forte, foi tão grande, que ele correu para Jesus. E nós estamos vivendo, meu querido, minha querida, nós estamos vivendo essa pandemia. Eu estou gravando esse vídeo durante a pandemia, durante esse lockdown. Os dias são maus. Nosso futuro é incerto, né? Apesar que nós confiamos na soberania do Senhor. Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. Mas o meu conselho a você é que você corra para os braços do Pai. É para que você haja, para que você faça como Zaqueu, para que você corra ao encontro de Cristo. Porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela urge. A mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente. Corra para Deus, corra para Jesus enquanto você pode achá-lo. Enquanto você está vivo. Porque o futuro, o destino de uma pessoa é definido enquanto ele está vivo, enquanto ela está viva. Porque depois que você fechou os olhos, não adianta mais. Não tem como mais você escolher.
Então escolha Cristo, corra para os braços de Cristo no dia oportuno, no dia que se chama hoje, agora. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, né? Mesmo porque porque havia a multidão, porque ele era de pequena estatura. Então ele está dando um jeito de vencer esses dois obstáculos para ter um encontro com Cristo. Para o ver, tudo isso que Zaqueu estava fazendo era para ter um encontro, para poder ver a Cristo. Porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, né, onde Zaqueu estava, naquela árvore que Zaqueu havia subido, olhando para cima, olha só, Jesus ele vai contemplar o esforço que Zaqueu fez para o ver, né, para vê-lo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, aquela árvore, aquela figura odiada, né, por ser um publicano, aquela figura rica, aquele homem rico, mas trapaceiro, essa que é a verdade. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. Jesus viu a Zaqueu. Tudo que Zaqueu mais queria era ver a Jesus, mas quem viu a Zaqueu foi a Jesus. Talvez tudo que você mais queira é ver a Cristo, mas Cristo, eu tenho uma boa notícia para você, Cristo ele também te vê. Cristo também ele te enxerga. Talvez você diga assim, mas pastor, se Deus ele me ama, se Deus ele me vê, se Deus contempla a minha vida, por que eu estou passando por isso, por essa dificuldade, por esse problema, por esse desemprego, por essa crise financeira, por essa crise no meu lar? Por que eu estou com essa doença, com essa dor no meu corpo? Por que os meus filhos estão assim? Por que o meu casamento está assim? Mas eu sei de uma coisa, Deus, ele te vê. Você quer ver a Cristo, mas Cristo te viu primeiro. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, né, Zaqueu naquela árvore, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha só, Jesus viu a Zaqueu, o chamou pelo nome, né? Com certeza Zaqueu ficou surpreso, porque Jesus o conhecia, e Jesus conhece você. Jesus te chama pelo nome e Jesus conhece os seus problemas, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus questionamentos internos. E disse, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Descer é um ato de humilhação, de reconhecimento. Desça desse sentimento de que, não preciso de... Eu já tenho Cristo no meu coração. Você não tem não, você sabe disso. Desça desse sentimento de autossuficiência. Desça desse orgulho. Se humilhe perante, não um homem, não perante um padre, um pastor, não perante uma religião, porque a religião não pode fazer nada por você. Mas desça e se humilhe perante aquele que pode todas as coisas. E desça depressa. Tenha pressa, não deixe para amanhã, faça hoje. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Quando Jesus entra numa casa, aquela casa que também representa o nosso coração, essa casa é salva. Essa casa é inundada com a presença de Deus, com a presença do soberano. Ela é cheia de alegria, de paz e de salvação. Todo mal tem que sair. Assim também não será diferente na sua vida. E apressando-se, Zaqueu se apressou, ele desceu, ele se humilhou, apesar de ser rico, apesar de ser odiado, apesar do seu status social, ele desceu do salto, igreja. Meu querido, minha querida, você que me assiste, ele desceu, ele se humilhou, ele reconheceu e ele recebeu a Jesus alegremente, com alegria, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Ele se apressou, se apresse, ele desça, se humilhe, reconheça que você precisa de Deus, não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Deus continua sendo Deus sem mim, sem você, mas você não é nada sem Deus, eu não sou nada sem Deus. Ele recebeu com alegria. Você precisa receber a Cristo na sua vida como seu único Senhor e seu único Salvador. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Ele é a ponte que nos liga ao Pai. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E meu querido, minha querida, não se importe com o que as pessoas irão dizer a seu respeito. Esse aí agora é crente, esse aí virou cristão, ele agora virou um chato, uma chata, ele não bebe mais, ele não fala mais palavrão, não conta mais piada imoral.
Não se importe com as pessoas. O importante é você ter a paz. O importante é você ter salvação. O importante é você ser alcançado pela graça redentora e salvadora de Cristo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, roubado alguém, o restituo 4 vezes mais. Perceba no versículo 8, eu vou até ficar de pé, né? Zaqueu se levantou, eu também vou me levantar aqui, né? Deixa eu só dar uma arrumada aqui no celular. Perceba que Zaqueu se levantou. Se levantar na Bíblia significa tomar uma posição, tomar uma atitude. Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você não vai se decidir por Cristo? Até quando você vai viver com ânimo dobre? Zaqueu se levantou, se levante nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, no seu horário que você está me assistindo. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, disse a Jesus: Senhor, perceba que quando Jesus entra na sua casa, entra no seu coração, ele já passa a chamar a Jesus de Senhor. Ele falou: Senhor, deixa eu me achar aqui, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu era um homem rico. A Bíblia fala que ele era rico e chefe dos publicanos. Mas a salvação, ela sempre vem acompanhada de resultados, ela vem acompanhada de arrependimento. Não existe salvação sem fé. Não existe salvação sem arrependimento. Os 2 requisitos para uma pessoa ser salva é fé em Deus, fé em Jesus Cristo e arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança. A prova de que uma pessoa foi salva, foi alcançada pela graça de Cristo, ela foi salva, é o arrependimento, é a mudança de mente e a mudança de coração, é uma mudança de atitudes. E quando Cristo entra na sua vida, no seu coração, na sua casa, Zaqueu já passa a chamar a Jesus de Senhor e diz: Senhor, eis que hoje eu resolvo dar. Perceba que não foi Cristo não precisou falar nada, não precisou pedir, mandar. É algo que veio no seu coração. Deus, o Espírito Santo já começou a trabalhar no coração de Zaqueu. E Zaqueu disse: hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho roubado, defraudado, enganado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A salvação deve ser acompanhada de obras, de boas obras, de frutos, de atitudes. Nós temos que produzir, João Batista disse em Mateus capítulo 3, que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento, que provam, que atestem a mudança que ocorrera na nossa mente e no nosso coração. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje, meu querido, minha querida, nós não podemos e não devemos viver nem do passado e nem do presente, nem do futuro. Nós devemos viver do presente. Hoje veio salvação. Você já foi salvo? Você já se sente salvo? Você tem certeza da sua salvação? Jesus é o único que pode dar essa esperança, essa certeza, essa promessa, essa alegria na sua vida. Jesus disse em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E todo aquele que vier a mim, todo aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma, de maneira alguma, o lançarei fora. Amém? E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. E como Zaqueu creu em Cristo, foi considerado como filho da fé. Todos aqueles que creem hoje em Cristo também são chamados e conhecidos como filhos na fé de Abraão. Não o Abraão apenas da velha aliança, mas a nova aliança também, porque Abraão é conhecido como pai da fé. Versículo 10 para nós encerrarmos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido.